casais. Mais uma semana estamos juntos aí de novo, né? A gente ter comunhão sobre mais essa semana do alimento diário, o poder de Deus para a salvação. E é isso, esse na verdade é o título também da mensagem dessa semana. O poder de Deus para a salvação, do judeu e do grego. Então, essa semana fala justamente sobre essa questão desse poder de Deus que está no Evangelho, o poder para nos salvar. Então, já aplicando, né, o próprio título na nossa vida familiar. A única coisa que tem poder para salvar o nosso casamento, irmãos, é o Evangelho. É a palavra de Deus. Ele fala, né? Poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do marido, depois da esposa. Primeiro dos pais, depois dos filhos. E a gente pode aplicar dessa forma, por quê? Porque esse Evangelho, ele é poderoso para nos salvar. Graças a Deus, todos nós temos visto, né, que essa palavra, esse Evangelho, essa palavra profética, ela muda a nossa vida, muda a vida da nossa família. Então, não menospreze a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Não acha que isso é uma palavra só de motivação, de encorajamento. Não, isso é uma palavra realista. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. O Evangelho tem poder para salvar a nossa casa. Jesus é o Senhor. Aqui eu queria iniciar na quarta-feira dessa mensagem, dessa semana, no segundo parágrafo da quarta-feira, diz assim, que nós estamos passando por um processo de transformação. Diz assim que Jesus Cristo não apenas salvou dos pecados e da condenação eterna, mas Ele também liberou a vida de Deus para nos salvar completamente. Ele nos salvou no nosso espírito e Ele está salvando a nossa alma, transformando-nos por meio de sua vida e produzindo em nós uma humanidade elevada. Não interrompa o processo de transformação que Deus está realizando em você. Não seja a mesma pessoa de anos atrás. Crítica, implacável, desumana, que julga os outros pela justiça própria, de difícil convivência, até mesmo com o cônjuge. Permita que Deus o transforme, que substitua sua humanidade caída pela humanidade perfeita e elevada de Cristo. Nós temos aqui por várias semanas, né, voltando nesse mesmo assunto, de que a nossa humanidade caída está sendo substituída, está sendo trocada como uma roupa, né, pela humanidade elevada de Jesus. E isso também não é uma doutrina, não é uma utopia. Não, isso está acontecendo, meus amados. Está acontecendo, precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Na verdade, essa humanidade de Jesus, ela foi preparada para nós justamente para isso, para a gente se despir do velho homem, se despir da velha humanidade e nos vestir de novo da humanidade de Jesus, do novo homem. Então, essa humanidade está disponível para nós no Espírito. E aí é esse processo de transformação que a gente está passando. E por quê? Porque a nossa humanidade caída, ela não tem condição, não tem jeito de conviver nem com a pessoa que você ama por meio da nossa humanidade caída. Ela não aguenta, ela não suporta
Então a gente precisa de uma humanidade elevada para poder aprender a perdoar. Você lembra de Pedro? Pedro perguntou para Jesus: Jesus, eu preciso perdoar o meu irmão até quantas vezes? 7 vezes? Jesus falou: não, até 70 vezes 7. Que humanidade consegue ter esse perdão eterno praticamente? Ou seja, com a mesma pessoa, naquele mesmo assunto, perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, né? Na matemática. Ou seja, né? Perdoar sem contar, sem fazer conta. É só na humanidade de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, na sua humanidade, você não consegue. Você precisa de uma outra humanidade, você precisa do meu Espírito. Então, o que nós precisamos é o Espírito de Jesus. Esse Espírito que Deus deu para nós por meio do Evangelho. Esse Evangelho chegou até nós e com o Evangelho, com a palavra do Evangelho, veio o Espírito para nós. Essa promessa maravilhosa. E por meio desse Espírito, toda a humanidade de Jesus ficou acessível para nós. A gente precisa tomar posse dessa humanidade. No dia a dia, meus amados. Então, para você que tem dificuldade de relacionamento, como todos nós temos, dificuldade de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, até mesmo com os seus filhos, tome posse dessa humanidade. Não fique achando que não tem jeito para você, ou que você vai morrer desse jeito, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, existe salvação para nós. Aleluia, graças a Deus. Tem um processo que a gente está passando de transformação que vai mudar a nossa vida. E o outro ponto é na questão, está na sexta-feira, já no primeiro parágrafo fala sobre a questão da gratidão versus a reclamação. E isso aqui, meus amados, é algo que a gente precisa se arrepender muito. No nosso viver conjugal, a gente tem a tendência de ser murmurador. Em tudo a gente reclama do nosso cônjuge. Em tudo a gente reclama da nossa esposa, reclama do nosso marido. Se ele olhou de uma forma errada, se ele colocou um negócio no lugar errado, se ele fez uma manobra errada, qualquer coisa que o seu cônjuge fizer é alvo da nossa crítica. Nós somos murmuradores no nosso viver familiar. E isso a gente precisa mudar também. Isso também faz parte da velha natureza, da velha humanidade. E aqui ele mostra que a gente precisa aprender a perceber que todos os problemas do seu cônjuge são bênçãos disfarçadas. Que maravilha! Eu amei essa palavra. Olha só, eu vou ler para os irmãos. Até o que julgamos como problema, como indesejável, é a bênção de Deus disfarçada para abençoar a nossa vida. Deus quer te aperfeiçoar, te transformar até você alcançar a maturidade. Então, até os problemas que você enxerga no seu cônjuge são bênçãos disfarçadas. Aquilo ali é para você ser aperfeiçoado. Então, não murmure, não reclame do seu cônjuge. O seu marido, a sua esposa, é uma ferramenta de Deus. Isso não é uma brincadeira. Parece ser uma brincadeira, eu estou até rindo, mas não é uma brincadeira, isso é sério. Todos os problemas, todas as situações que o seu cônjuge tem é para te tratar, é para levar você para o reino. É uma bênção disfarçada, vai levar você para a glória, vai levar você para reinar com o Senhor. Creia nisso, viu? Não reclame, não devemos reclamar do nosso cônjuge. Eu sei que é difícil, eu também sou muito murmurador, muito reclamador, mas eu tenho aprendido a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado para nós. Amém. Obrigado pela minha esposinha linda. Ela é maravilhosa e ela foi feita na medida para mim. A gente precisa aprender a agradecer ao Senhor. Ainda na sexta-feira, ele toca num ponto
muito interessante. Fala sobre reverência. E a reverência, ela está ligada a algo que é do seu ser. Nós não podemos ser reverentes a Deus apenas quando as pessoas estão vendo. E isso eu achei muito interessante, porque normalmente é na nossa casa que a gente relaxa, que ninguém está vendo o que você está fazendo, e aí nesse ambiente você faz o que você quer. E aí é que a gente peca diante do Senhor, né? Vou ler aqui um trechinho aqui. Deus é o nosso ser supremo e criador do universo. Além dele não há outro. Ele merece a nossa reverência e adoração. Os outros podem dizer, ninguém está vendo, mas nós temos reverência e vivemos no temor de Deus. Se fizermos as coisas que as pessoas mundanas fazem, o Espírito pode retirar de nós a sua presença e não teremos mais a sua palavra profética. O que ele está querendo dizer com isso aqui, né? Que nós temos essa tendência de quando a gente está sozinho, ninguém está vendo, a gente relaxa e a gente faz o que a gente quer. Então, na nossa casa, a gente tem que aprender, né, a ter reverência a Deus, a não fazer o que a gente quer, não fazer o que a gente gosta só. Mas não estou dizendo que você não pode assistir um programa, assistir um filme, né? Mas tome cuidado, tenha reverência a Deus. Procure ver se aquilo que você está fazendo dentro da sua casa está de acordo com a vontade de Deus ou não. Ainda na sexta-feira, aqui no último parágrafo, ele está falando sobre a questão de ensinar dentro da nossa casa a questão da reverência, não apenas a Deus, mas também às pessoas mais idosas, né? E isso é algo que existia muito nas famílias do século passado, vamos dizer, do século XX, né? Quando uma pessoa idosa entrava, os mais jovens se levantavam, cumprimentavam. Hoje em dia, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estão dentro da sua casa, eles estão ali no tablet, no celular, no videogame, e quando chega uma visita, alguma pessoa, esses jovens continuam fazendo o que eles estão fazendo, não cumprimentam, não param o que estão fazendo para ir lá cumprimentar a pessoa que chegou, a visita que chegou, e isso é um sinal de perda de reverência, né, dentro da nossa casa. E isso também a gente precisa corrigir. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos, a guardar a reverência para eles, né? A receber, a cumprimentar, ceder o lugar. Talvez você esteja no melhor lugar do sofá da sua casa, né? O mais jovem, né? A criança. Aprenda, chegou uma visita, né? Ensina ele a ceder aquele lugar. Isso são coisas pequenas, mas de uma humanidade elevada, que a gente precisa ensinar também dentro da nossa casa. Então vamos ficar por aqui. A gente termina mais esse tutorial essa semana. Espero que vocês tenham apreciado, gostado, seja de ajuda para vocês. Jesus é o Senhor. Amém.